Boa tarde, alunos. Hoje nós iremos falar na nossa aula sobre Napoleão Bonaparte. Na nossa última aula, nas nossas últimas aulas, né, nós estudamos a Revolução Francesa, que nós vimos que no final dela o Napoleão Bonaparte acaba virando o líder da França, né? O, vai chegar a se tornar o imperador da França. E depois, na aula seguinte, nós falamos sobre o grande inimigo da França nessa história toda, né? Que era a Inglaterra e a Revolução Industrial na Inglaterra, o que fez ela ficar tão poderosa, né? Tão rica no mundo, e foi um dos motivos também de que a França entrou na crise econômica que levou à Revolução Francesa. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Napoleão Bonaparte, o grande Napoleão Bonaparte, todo mundo fala, né? A nossa aula começa com uma pergunta. Essa pergunta é a seguinte: Napoleão, ele é um tirano ou ele é um salvador do povo francês? Mas vamos falar um pouquinho sobre ele, né? No contexto, nós estamos falando o seguinte: nós tivemos um golpe de Estado dos girondinos durante a Revolução Francesa. E durante o governo deles, eles tiveram muitas acusações de serem corruptos, né? De corrupção. Acontecia muita corrupção nesse momento. E as pessoas começaram a questionar, né, principalmente a oposição dos girondinos, o método de governo deles. Eles estavam querendo um novo governo, né? E nesse contexto, nós temos esse jovem oficial que se destaca, né, na luta da França contra as ameaças estrangeiras, né, que estão querendo que estão querendo voltar à monarquia na França. E esse jovem é o Napoleão Bonaparte, o nosso amiguinho aqui. O Napoleão, ele nasceu na Córcega, né, na ilha de Córcega, em 1769. A Córcega, em 68, ela era uma região italiana, que os franceses foram lá e compraram ela da Itália, né, porque a Itália era dividida em vários reinos pequenininhos nessa época. Então, o Napoleão, na realidade, ele não era muito bem um francês, ele era praticamente italiano. A família dele falava italiano, e a infância dele inteira ele passou falando italiano. Mas a família do Bonaparte, apesar de não ser da nobreza, tinha bastante dinheiro e começou a estar ligada à França. Eles tinham essa posição de destaque na Córcega. E ainda criança, Napoleão foi enviado para a França sem saber um puto de francês, entendeu? Então ele estava lá aprendendo uma língua nova, fazendo um estudo de um negócio que ninguém sabia se ia dar certo, que eram estudos militares, num momento em que a França estava totalmente quebrada, entendeu? Passando por uma crise financeira desgracenta. Mas, quando ele saiu do colégio militar, a figura dele não parou de se destacar na história. Antes dos 30 anos de idade, ele já era general, uma coisa muito difícil naquela época. Coisa que a gente estava falando que pessoa com 50, 60 anos de idade não conseguia, gente. Opa, o que é isso aqui? Por que tá preto esse negócio? Vamos ver. Não sei. Vamos lá. Aqui nós temos uma das imagens, né, um dos quadros que foram pintados falando sobre uma das vitórias do Napoleão, né? Essa vitória aqui, alguém pode me dizer, chutar onde é esse país que ele está invadindo? Por essa imagem aí, gente. Tem uma dica muito fácil lá no fundo. Vamos ver. Calma aí. Egito? Isso. Justamente. Vocês conseguem ver aqui no fundo as pirâmides do Egito. Pera aí que tem um pessoal entrando na sala de aula aqui. Vocês conseguem ver as pirâmides do Egito aqui no fundo, né? A pirâmide de Gizé, né? Aqui no fundo. E isso retrata um episódio chamado de A Batalha das Pirâmides, né? Ele foi fundamental para os franceses, porque nessa batalha eles conseguiram dominar uma parte muito próxima da capital do Egito, né? Que nessa época acredito que ainda era Mênfis. E por causa disso, como eles eram
os egípcios eram um povo muito importante nessa região, eles acabaram tomando uma grande parte da África, que era um poder econômico da Inglaterra. E isso começou a melhorar um pouco financeiramente a França, né? E isso deu um grande. Levantou a figura do Bonaparte lá em cima, né? É, ele era um ídolo, né, gente? Ele era um gênio militar, né? Ninguém consegue tirar isso dele. Praticamente todas as batalhas em terra dele, ele ganhou. E essa capacidade de comando que ele tinha com os soldados dele fez com que a burguesia visse nele uma esperança dele começar a consertar tudo. Eles queriam colocar ele na política. E ele também não era totalmente contra isso, né? Ele tinha essa figura dele, né? Transformou o exército numa instituição a ser adorada pelo povo, como está escrito aí, né? O que acontecia? Todos os outros sistemas da França nesse momento, apesar de eles serem revolucionários, eles ainda são falhos, gente. Entendeu? O sistema jurídico ainda é muito falho porque está no comecinho, eles mal têm direito a uma constituição, os direitos deles não são aplicados de forma correta, entendeu? Tem muitas brigas, muitas manifestações nas ruas, entendeu? O governo não sabe, também todo mundo consegue ver que ele estava meio perdido no que ele estava fazendo, mas o exército estava conseguindo defender a França e conseguindo vitórias grandes fora do país, que estava tentando, né, começando a melhorar a crise francesa. Mas o país continuava em crise, né? Nisso. Opa, gente, o que será que está acontecendo com esse. Vamos outro aqui. Olha lá. Os burgueses, que eram o pessoal que tinha mais dinheiro, já nesse momento, eles não estavam mais com as ideias revolucionárias. Na verdade, eles já achavam que o que devia ter sido revolucionado, né? Já foi tirado o que precisava e agora nós já estamos com tudo o que precisa. Eles não tinham essas ideias revolucionárias, mas eles também não viam, não se agradavam com o que tinha antes. Então, eles estavam bem naquele meio termo bom, né? E para fortalecer esse domínio da burguesia, o Napoleão foi elevado ao poder como um é, membro do governo, né? Um alto escalão do governo. E nisso nós temos o golpe de 18 de Brumário, né? Lá em 1799. Eita, nós, gente. Desculpa por isso aqui. É, ele aconteceu no segundo mês do calendário revolucionário, né? Porque tinha mudado o calendário naquela época. E foi o exército mais a burguesia contra os girondinos, né? E ao assumir o poder, o Napoleão garantiu o poder da burguesia e ele se torna um cônsul. Vocês conseguem ver ele aí no meio da fotinha aí. Todo mundo ó, aí, você consegue ver até o carinha lá em cima com a mãozinha na cabeça. Ah, meu Deus! Mas ele está assumindo o poder. Entendeu? Isso é o exército entrando aí na sede do governo girondino e prendendo todo mundo. O que é esperança, né? A gente chega nesse negócio, nessas perguntas fortes, né? O cônsul Napoleão Bonaparte, ele era uma esperança, né? Porque todo mundo estava imaginando que ele ia mudar tudo de uma vez agora, de novo. De novo, a Revolução Francesa ia dar certo e agora todo mundo ia ter muito dinheiro, a gente ia sair da crise financeira, né? E ele, como ele chegou no poder em 1799, ele chegou como uma esperança e ele deu início a um processo de reorganização, né? Ele começou a realizar os objetivos que não foram alcançados durante a Revolução, tudo que as pessoas queriam. A primeira medida dele, ele tirou o diretório, né? Que era o governo girondino, né? O diretório ele não conseguia comandar direito o poder. Então ele colocou o poder dele na mão de 3 cônsuls. Ele, Abade e Roger, né? São esses 3 moços que estão aí na foto. Teoricamente, eles dividiam o poder de consulado, né? Dos cônsuls.
Mas, na realidade, os outros dois eram só fantoches dele. Ele realmente é quem mandava nisso, né? Em 1804, ia ser quando acontecia uma votação para escolher os novos cônsuls. Só que o Napoleão não queria sair do poder. Então ele criou um plebiscito, né, um voto do povo, perguntando se ele poderia ser um cônsul vitalício. Ou seja, o papel de cônsul ia ser sempre dele. As pessoas foram lá e votaram a favor, porque ele estava tomando medidas muito boas, né? Como está falando ali embaixo, muitas ações precisavam ser tomadas para que a França fosse colocada em ordem. As pessoas viam a mão do Napoleão como a mão que conseguiria tomar essas ações. Aí, gente, com um probleminha aqui. Alguns poderes foram atribuídos para ele quando ele virou um cônsul vitalício, né? Agora ele poderia decretar leis sem precisar aprovação dos outros cônsuls. Ele podia nomear ministro, embaixadores, generais da França, entendeu? E nesse momento, graves problemas e crises assolavam a população da França, né? Com isso, ele foi criada uma nova forma de se cobrar impostos, né? Com essa nova forma, baseava mais ou menos no que a pessoa ganhava, sem todo mundo dava a mesma porcentagem, entendeu? Mais ou menos parecido de como é feito hoje. E as terras da igreja, elas foram desapropriadas. Agora essa terra não é mais da igreja, agora essa terra é do Estado, que vai ser dividido para as pessoas. A economia francesa, só com isso, não conseguiu se recompor. E faltava a organização das pessoas, né, que impediu o crescimento. Muitos lugares ainda, né, alguns prefeitos de cidades, né, ou representantes de cidades, eles simplesmente queriam revolucionar. Estavam na anarquia total. Eles mandavam neles mesmos e não respondiam a ninguém. E eles também tinham essas ameaças estrangeiras, né, principalmente da Áustria, mas eles tinham quase 6 nações atacando eles ao mesmo tempo. Napoleão, em várias campanhas militares, conseguiu rechaçar eles de acordo, entendeu? E ele começou a fazer acordos para tranquilizar as monarquias vizinhas, né? Falando para eles que é o seguinte, ó, a onda da revolução acabou. Nós já nos revolucionamos, isso não vai espalhar para o país de vocês, né? Que era o grande medo. E ele fez a paz de Amiens, que é a paz entre a Áustria e a França, né? Agora eles cessariam todos os tipos de ataque. Algum tempo depois, esse tratado se quebra, né? Tanto a França quanto a Áustria começam a quebrar algumas pequenas coisas disso, e no final a França corta de vez a relação com isso e o tratado se quebra, né? Eles voltaram a entrar em guerra um com o outro. A Igreja Católica, durante esse tempo que rolou essa paz, assinou uma carta com Napoleão, dizendo agora que a Igreja Francesa era submissa ao Estado francês. Agora eles eram funcionários do Estado. Ou seja, quem mandava em toda a Igreja Francesa era o Napoleão. E o Papa aceita, né? Ele faz uma bula papal, que é uma ordem papal, dizendo que as terras francesas que pertencem à igreja agora são do governo francês. E o Napoleão também, ele tem a maior ideia da cabeça dele, né? Esse foi o ponto de partida de tudo, do que findou ele no governo, que é o seguinte, ele criou o Banco da França e criou o franco, que era uma moeda única, entendeu? Que é essa moedinha aqui do lado. E ela teve a implantação, o franco foi tão forte que ele estava em vigor até a implantação do euro, tá, gente? Isso faz pouco tempo atrás. Nós estamos falando de coisa de 40, 60 anos atrás, isso. E o franco, como uma moeda única, ela incentivava o crescimento econômico, porque agora todo mundo usava a mesma quantia de dinheiro. Você não tinha mais problema em ter que pesar a moeda para ver se a moeda valia o que ela realmente valia. Você não tinha que fazer conversão de moeda. Agora não, você tinha o franco e o franco vale aquilo. O que ele permitiu? O que a criação do franco permitiu? Ele permitiu o desenvolvimento industrial, ou seja, agora os patrões, né, das fábricas conseguiam pagar os funcionários deles com uma moeda única. Ele não precisava ficar trocando dinheiro para ficar pagando funcionário. Então ele podia ter muito mais funcionário. Teve o crescimento econômico, que as pessoas agora conseguiam gastar o dinheiro delas em qualquer loja que elas fossem, né, em qualquer comércio que elas fossem. E agora
O Estado também conseguiu realizar obras públicas e gerar empregos e pagar as pessoas no franco, para botar o franco em circulação. Que ele queria que as pessoas recebessem o franco e gastassem o franco dentro da própria França e fazer esse dinheiro circular. E essas ações causaram um impacto totalmente positivo. A França começa a sair da crise, entendeu? E é literalmente assim, em questão de meses, o dinheiro da França começa a valer mais, as pessoas começam a conseguir comprar comida, as pessoas conseguem empregos, né? E todo mundo tava com a sensação de que a França estava entrando lá, estava entrando no eixo, estava funcionando certinho. E agora eles conseguiam ver uma paz. Agora ela se transformava em uma coisa real. Conseguiam ver que precisava parar de revolucionar agora e se ajeitar, né? Se tornar estável. É, todas essas medidas começaram a transformar o Napoleão num cara muito mais popular, muito mais popular. E de novo chegou o momento de eleição e tava começando a crescer algumas ideias sobre o Napoleão perder a ideia dele de cônsul vitalício, porque ele já estava fazendo tudo o que ele queria. Então ele foi lá, muito esperto da cabeça dele, e falou para todo mundo: eu vou fazer mais um plebiscito, gente. E agora vocês vão falar para mim: vocês querem um imperador? Vamos voltar agora para a monarquia de um jeito certo? E todo mundo virou para ele e falou: beleza, a gente quer você. Se for para ter você como imperador, ou Napoleão, como rei, né? A gente quer você. A gente só não queria os Luís lá da vida, mas você a gente quer. Então, nesse momento, o Napoleão vai lá e se volta a França numa monarquia, entre aspas, tá, gente? Não é a monarquia certinha. Depois que o Napoleão. Depois que a gente chegar no final da história do Napoleão, a gente vai ver como é que a monarquia vai voltar e vai voltar feia para a França. Aqui nós temos é, um quadro que foi pintado sobre a coroação do nosso querido Napoleão. Vocês conseguem ver ele de pé, mas vocês conseguem ver uma coisinha. Atrás dele, sentadinho, quem que tá sentado ali? É o Papa da época, gente. O que acontece? Vocês estão vendo a esposa do Napoleão ali sentada, com as aias dela segurando a capa real dela, e do lado dela tem uma almofadinha ali que tá vazia. Quem deveria estar ajoelhado nessa almofadinha era o próprio Napoleão, porque o Papa deveria pegar a coroa da França e colocar na cabeça do Napoleão. Só que o Napoleão, muito esperto do jeito que ele era, sabendo que se o Papa colocasse a coroa na cabeça dele, ele ia estar falando pro Papa que o Papa agora é que manda. Então ele vai, se levanta, tira a coroa da mão do Papa e ele mesmo se coroa. Quando ele faz isso, ele está dizendo para o mundo inteiro o seguinte: a Igreja Católica não manda em mim, o Papa não manda em mim. Quem manda na França sou eu. Eu sou o rei, eu sou o imperador e eu tenho poder total. Ninguém vai mandar em mim. E isso é um dos primeiros atos autoritários dele que mais dá certo, entendeu? Tipo, começa a mostrar a verdadeira cara dele. Então, na prática, o Napoleão é. Calma aí, gente. Já foi isso aqui? Já foi. A gente vai fazer aqui na prática, então, gente. Vamos fazer aqui. Vocês vão ter um tempinho de uma musiquinha, de umas musiquinhas que eu vou botar para vocês. Vocês vão responder essas perguntas aqui para mim, né? O Napoleão, ele realizou mudanças significativas durante seu governo como cônsul? Explique. A paz de Amiens, ela garantiu uma trégua entre quais potências? Descreva esse processo que a gente comentou. E como era a relação entre o Napoleão e a igreja? Cita um exemplo pra gente, gente. Então, eu vou botar uma musiquinha aqui e a gente vai continuar.
Vamos lá, gente, vamos resolver essa questão aí, então. A questão que eu propus para vocês, a primeira questão que eu propus para vocês é a seguinte: o Napoleão ele realizou mudanças significativas durante o governo dele como cônsul. Alguém me fale uma, por favor. A educação. Que ele fez escola, né, para as crianças e para os adolescentes. Desculpa, repita novamente, por favor. Eu disse a educação, que ele criou escola. Isso, uma boa mudança que ele fez lá durante o poder dele como cônsul. O código também, né? Isso. Uma das coisas que ele fez foi adicionar escolas. Ele também fez, como cônsul, ele facilitou a criação de empresas, trouxe para dentro da França algumas indústrias, entendeu? Só que nesse momento ainda ele não tinha conseguido fazer essas indústrias vingarem, por causa do que o Franco não tinha sido criado. Mas ele vai. Não, desculpa, ele cria o Franco para isso. Desculpem. Mas aqui, como cônsul, ele vai fazer várias coisas que vão ajudar isso. Ele vai ter pegado a Igreja Católica e tirado as terras da Igreja Católica e transformado elas em terras populares. Ele vai ter feito. Ele decretou algumas leis que ajudavam o povo, entendeu? Ele colocou uma nova forma de se cobrar impostos, várias outras dessas. Se você botou qualquer coisa disso, tá certo, gente. Agora vamos lá, vamos falar da paz de Amiens, que garantiu a trégua entre quais potências, gente? Quem foram as potências que estavam ali na paz de Amiens? França e Inglaterra. Não é a França e a Inglaterra. Não lembro. Portugal e França? Não, quem que estava atacando eles, gente? França e Áustria? Isso! A paz de Amiens, gente, o acordo foi feito com a Inglaterra, mas o grande problema da França nessa época não era a Inglaterra vai vir depois. O problema com eles. A paz de Amiens ele foi com a Áustria, porque a Áustria não cessava os ataques à França, entendeu? Apesar de usar tropas de vários países, o exército que estava atacando era o exército austríaco, tá, gente? Ou não? Que foi? Depois teve com a Inglaterra, né? Ou não? Isso, eles assinaram com a Inglaterra, ou também foi assinado com a Inglaterra, a Paz de Amiens, só que como é que fala, podemos dizer, motivo dela, o maior motivo disso foi para fazer a fazer a paz com a Áustria, porque quem estava atacando eles incessantemente era a Áustria, que nesse momento era aliado da Inglaterra, era aliado de todo mundo. E quando eles fizeram esse tratado, isso fez o fim dos ataques austríacos para a França, tá, gente? Foi o que a gente começou, foi o que eu conversei com vocês aqui na aula, gente. Vamos lá. Qual era a relação entre Napoleão e a igreja? Ele era um cara que gostava da igreja, gente? Da igreja católica? Não lembro, ele fez. acordos com a igreja.
Mas eu não lembro direito os acordos, mas ele fez um acordo com a Igreja Católica. Isso, ele fez um acordo com a Igreja Católica que faria com que a Igreja Católica é, desse as terras e a Igreja Católica na França fosse submissa ao governo francês. Mas a relação entre Napoleão e a Igreja não era muito boa. Ele não gostava da ideia de ter a Igreja Católica ali. Tanto que foi o motivo dele ter se coroado, entendeu? Porque ele via a submissão dos reis, imperadores, entendeu? De todas as monarquias da Europa, a submissão deles para a igreja como uma fraqueza, não como uma vitória, entendeu? Não como uma coisa boa, era uma coisa ruim. Então ele tentou cortar ao máximo os laços que ele tinha com a igreja. Então, quando ele transformou os padres, frades, freiras, todas as coisas em funcionários do Estado. Eles recebiam dinheiro, eles faziam tudo, entendeu? Eles funcionavam como se fosse uma igreja normal, mas eles não respondiam a Roma, eles respondiam à coroa francesa. Bem, gente, na aula de hoje vai ser só isso. Na próxima aula, nós vamos falar como o Napoleão como imperador. Isso até o final da vida dele. Tudo o que aconteceu e tudo como tinha que acontecer, né? Quanto a isso, eu vou lançar o episódio, o exercício dessa aula aqui lá no lá no Classroom quando a gente acabar o conteúdo, tá? Como eu tô fazendo com os outros conteúdos. E daí vocês fazem o exercício quando a gente tiver acabado esses conteúdos, beleza, gente? Tchau, tchau. Assim. Fala, Tchau, professor. professor. Tchau, tchau. Obrigado pela aula. Tchau. Nada. Tchau, tchau.